Naquele fim de tarde queimado do sertão, quando o sol parecia mais uma lâmina ardida cortando pelas grotas e veredas, correu entre os povoados um boato que ninguém sabia de onde tinha vindo, mas que crescia como o vento em palha seca. 3 soldados da volante estavam rondando a região, seguindo rastros, perguntando por gente, batendo de porta em porta como quem procura por um fantasma que se recusa a morrer. E esse fantasma tinha nome, tinha história, tinha medo e respeito misturados: Lampião. O povo cochichava sem levantar a cabeça. Não era coragem, era costume. Em terra onde palavra vira sentença, silêncio é sobrevivência. Mesmo assim, as pessoas sabiam que algo estava prestes a acontecer. O movimento dos bichos, o modo como o chão quente vibrava, a pressa das mães recolhendo o menino, tudo parecia sinal. Era como se a própria Caatinga estivesse segurando o fôlego. Só que ninguém imaginava que naquele mesmo dia, naquele exato instante, Lampião caminhava sozinho pelas bandas da Lagoa da Areia, sem nenhum cabra a seu lado, apenas o rifle sobre o ombro e o chapéu torto que sombreava os olhos inquietos. Era raro andar só. Não era burrice, era cálculo. Lampião sabia que às vezes a solidão era a melhor maneira de ouvir o sertão, de entender por onde o perigo vinha, de perceber o que homem nenhum dizia, mas o vento entregava. E foi exatamente o vento que trouxe o primeiro sinal, o estalar rápido, abafado, como o galho quebrando em mão pesada. Não era bicho. Era gente. Era passo treinado, militar. Lampião parou. Não por medo, mas porque todo homem que sabe viver no mato também sabe que um segundo de parada salva mais do que uma carreira desesperada. Ele não correu. Não se escondeu. Ele apenas virou o rosto devagar, farejando o ar como cão acostumado com guerra. Foi aí que viu, surgindo por entre os mandacarus secos, 3 figuras armadas, sujas de poeira, mas com o peito largo de quem acha que já ganhou. Vinham decididas, com o cutelo da arrogância estampado no rosto. 3 soldados. 3 fardas azuis esgarçadas. 3 inimigos acostumados a caçar bando inteiro, mas naquele dia, sem querer, tinham trombado com o capitão do cangaço sozinho. Lampião não se mexeu. Só franziu o senho. E foi nesse instante que a história começou a se escrever como se já estivesse pronta, esperando apenas a mão do destino para ser contada. O primeiro soldado, o mais nervoso, apontou o fuzil com pressa, achando que violência sem mira resolve alguma coisa. O segundo abriu um sorriso torto, como quem já imagina a medalha e conversa orgulhosa na mesa do coronel. O terceiro, o mais experiente, não sorriu. Apertou o cano da arma contra o peito, desconfiado, porque sabia que Lampião nunca era pego desprevenido. Foi ele quem disse: "Se renda, Virgulino. Hoje é seu fim." Lampião ouviu, mas não respondeu de imediato. Não por hesitação, mas porque estava avaliando a distância entre eles, a posição do sol, a sombra no chão, o riflezinho do nervoso que tremia, o exagero de confiança do sorridente, o olhar duro do experiente. Lampião respirou fundo. Sabia que qualquer palavra dele seria lembrada pelos séculos. Porque era assim com homens que viram lenda ainda vivos, tudo que falam vira profecia. Então ele respondeu com a calma de quem nunca precisou gritar para ser temido: "Fim? Meu fim não vem da boca de ninguém. Só vem quando Deus mandar." E hoje ele não mandou o recado. Os soldados se entreolharam. A tensão cresceu como o trovão em céu de seca. O nervoso apertou o gatilho pela metade. O experiente levantou a mão, ordenando pausa. O sorridente deu 2 passos para frente, armado com a insolência dos que não sabem medir consequências. E foi aí que tudo desandou. O sol bateu forte no cano do rifle. O nervoso, cego pelo clarão,
achou que Lampião ia sacar a arma. Apertou o gatilho antes da hora. O disparo cortou o ar seco. E Lampião, rápido como reza dita com medo, se lançou para o lado, rolando pela areia quente enquanto o estampido ecoava pela caatinga como grito de fera ferida. O tiro errou. O segundo soldado xingou. O experiente tentou se reposicionar. Mas Lampião, mesmo sozinho, era mais perigoso do que um bando inteiro com raiva no sangue. Ele não pensou. Ele agiu. Levantou da poeira com a mira já desenhada na testa do que tinha disparado. Um tiro preciso. Seco. Frio. O primeiro soldado caiu antes de perceber que estava morto. O segundo, o sorridente, arregalou os olhos, tomou um impulso para atirar, mas a mão tremeu. Era fácil sorrir antes. Difícil era encarar o diabo quando ele respondia ao chamado. Lampião girou, usou a própria sombra como disfarce, atirou de baixo para cima. O segundo tombou com a expressão congelada de quem finalmente entendeu que confiança demais também mata. Restava o experiente. O único que não subestimava Lampião. O único que não blasfemava destino. E por isso mesmo, o mais perigoso de todos. Os dois ficaram se encarando no meio do nada, como se a caatinga inteira tivesse se tornado arena. O silêncio era tão pesado que parecia ter peso próprio. O experiente foi o primeiro a falar. Você é só um homem, Lampião. Só um. E Lampião respondeu. Um homem que não corre. E que não morre fácil. A troca de tiros começou quase sem aviso. Dois estampidos, um após o outro, ecoando como trovão partido. Poeira levantou. Pedras ricochetearam. O cheiro de pólvora tomou o ar. Lampião sentiu o calor da bala passar raspando na roupa, cortando o couro do chapéu. O experiente recuou com um tiro que pegou de raspão no braço. Os dois respiravam forte. O sol caía mais rápido, tingindo tudo de amarelo e vermelho, como se o próprio céu tivesse decidido assistir ao duelo. O soldado avançou em zigue-zague. Lampião recuou um passo. Outro. Fingiu ceder terreno para atrair o inimigo para o ângulo que queria. Era estratégia. Era instinto. Era vida e morte calculadas no tempo de um piscar de olhos. O experiente viu uma brecha e atirou. O disparo levantou poeira a centímetros do pé de Lampião. E naquele instante, enquanto a poeira ainda subia, Lampião fez o impossível, correu para frente em vez de se proteger. Era uma loucura. Era suicídio. Era a jogada perfeita. Ele avançou como se o mundo dependesse disso. Atirou durante o movimento, sem apoio, sem mira, apenas com a precisão que só o sertão ensina a quem nasce para guerrear. A bala atravessou o ombro do experiente, que caiu de joelhos, o rifle escorregando da mão. O soldado tentou levantar. Tentou apontar a arma. Tentou dizer alguma coisa. Mas Lampião chegou antes. Encostou o coldre no peito dele, olhando o olho no olho, vendo ali não ódio, mas compreensão tardia. Eu disse que Deus não mandou o recado hoje, murmurou. O estampido final ecoou pelo descampado. O experiente tombou, os olhos abertos, encarando o céu que ficava mais vermelho a cada minuto. Quando o silêncio voltou, o sertão inteiro parecia segurar o fôlego. Lampião limpou a poeira do chapéu, ajeitou a roupa, conferiu as balas restantes. Sozinho, diante de 3 corpos, não comemorou. Não sorriu. Não falou nada. Apenas caminhou rumo ao horizonte, como quem não quer registrar vitória, mas apenas seguir vivendo, porque o sertão nunca dá descanso. Horas depois, quando os primeiros vaqueiros encontraram os soldados caídos, o boato virou certeza. E a certeza virou fogo.
E o fogo virou história. E a história virou lenda, daquelas que atravessam décadas, que avivam fogueiras, que fazem velho endireitar a coluna e menino abrir a boca. Lampião enfrentou 3 homens sozinho, diziam. E saiu vivo. E saiu andando. E saiu como se nada fosse. E assim nasceu mais um pedaço da lenda. Não inventado. Não aumentado. Apenas vivido. Porque naquele dia, no meio da caatinga quente, o homem virou mito mais uma vez. E agora, você que ouviu essa história até aqui, eu te pergunto, você teria coragem de enfrentar 3 soldados sozinho? Acha que esse foi o maior feito de Lampião ou existem outros ainda mais impressionantes? Deixe seu comentário, porque sua opinião ajuda o Sertão a continuar contando suas histórias. Não esqueça de deixar o like, porque isso faz o canal alcançar mais gente, e se inscreva para acompanhar os próximos episódios dessa saga que ainda tem muita bala, poeira e destino pela frente.